Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, abandonar-me em seus braços como sua querida filha e implorar-lhe com meus suspiros mais ardentes. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos ao quarto dia. A reflexão do quarto dia com Maria no reino da Divina Vontade. O quarto passo da Divina Vontade na Rainha do Céu. A prova. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém, Fiat. Mãe Celestial, toma-me em teus braços e escreve em meu coração. Fiat, Fiat, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então a alma diz a Nossa Senhora, né? Eis-me de novo sobre os joelhos maternos de minha Mãe Celeste. Meu coração bate forte, forte, delírio de amor, pelo desejo de amar, pelo desejo de escutar suas belas lições. Por isso me dê a mão e me abrace. Nos teus braços passo momentos de paraíso. Sinto-me feliz, ó Mãe, como suspiro por escutar tua voz. Uma nova vida me desce ao coração, por isso fala-me. E eu te prometo pôr em prática teus santos ensinamentos. Lição da Rainha do Céu. Meu filho, se tu soubesses quanto desejo ter-te estreitado entre meus braços, apoiado sobre meu coração materno para te fazer escutar os arcanos celestiais do Fiat Divino, a única e real ocupação a que temos de ter, de conhecer a Deus, de conhecer, como ela disse aqui, os arcanos celestes do Fiat Divino. Quanto tempo perdemos ocupando com coisas terrenas, com vãs ocupações, preocupações, né? Ocupado ora do passado, ocupado ora com expectativas do futuro. Mas o momento real, o momento presente, a gente, né, negligencia tanto. E daí por isso as ansiedades, as crises de ansiedade, né, toda essa situação. Mas abandonemos as lições de Nossa Senhora, os cuidados de Deus, a ruminar seus ensinamentos. É aquilo que é falado do automático, né? Deixa a nossa vida humana, a parte humana, material no automático, os nossos afazeres, aquilo que é da nossa rotina, deixa isso no automático. Né? E tenha o foco, fique focado em Deus, nas suas verdades, a ruminar os seus ensinamentos, né? A buscar o que Deus quer nessa, naquela outra situação. Aí estar em colóquios com Deus e viver o nosso ofício, deixar o nosso ofício no automático. No entanto, o que se faz é o contrário, né?
É a vida espiritual, deixa no automático, né? Deixa a Deus dará, e as nossas ocupações humanas é o foco total, né? Que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que pagar essa conta, depois eu vou pagar aquela outra, e adquirir isso e aquilo, e uma tensão total naquilo que não temos controle, né? O querer ser como Deus, e abandonados, né? E é entregue ao léu aquilo que deveríamos ter como centro da nossa vida, né? Que é Deus. Então é o que Nossa Senhora vem trazer, a ordenarmos, a tomar conhecimento dessa verdade. E se tu, Nossa Senhora vai dizer, tanto suspiras em me escutar, são meus próprios suspiros que ecoam em teu coração. Aqui, ó, é sempre Deus, é sempre a vontade de Deus. O próprio impulso de querer conhecê-lo, de querer saber aqui das coisas dele, é o próprio Ele em nós. É o nosso coração que anseia por Deus. É tua mãe que quer a sua filha, o seu filho, que quer te confiar seus segredos e te contar a história do que fez em mim a divina vontade. Porque quer esse Fiat realizar também aqui, ó, nos filhos. Realizar neles o que realizou em Nossa Senhora. Mas para isso precisamos estar aqui, né, frente a ela, diante, ansiando por seus ensinamentos, ansiando pelos seus atos, que se realize, que concretize em nós, e coparticipando, né, em ato, que ó, não deixar perder um só ato de vontade divina. Acabou as vãs e falsas ocupações, a vida sozinha, né, os atos separados, mas que possamos venhamos a fazer tudo junto, unido a Deus, fundidos a seu divino querer, a cumprir em nós a sua vontade, como foi dito, né? Desta forma, o simples tomar um copo de água muda toda a realidade. Que não é mais um copo de água só porque eu estou com sede, só para satisfazer uma necessidade minha, mas um ato divino, a finalidade para o qual fomos criados, foi criado a água. Tudo a glorificar a Deus. E a consciência nisso. A reparar pelos tantos que, fazendo, nem sequer pensa em Deus, né? Nem passa pela cabeça, não, eu estou com sede e é isso. E assim todos os outros atos, e assim tudo. E assim tudo fazermos com Ele sem tirar os olhos dele. A simplicidade de nossos atos. Então segue Nossa Senhora, filho do meu coração, presta-me atenção. É o meu coração de mãe que quer desabafar com seu filho. Quero dizer-te os meus segredos, que até agora não foram revelados a ninguém. Ninguém ouviu falar disso, ninguém sabia disso. Foi dado a Luísa, e a partir de Luísa a aqueles e aquelas, né, de bom coração, de boa vontade, a dedicar-se a ouvir, a buscar saber, e por uma luz do alto, a compreender. Porque ainda não havia sido dado a ninguém, ainda não havia soado a hora de Deus. Jesus ainda esperava aquela pequena criatura, a Luísa Picarreta. Picarreta que quer dizer, né, pequenina.
um linguajar da Itália, pequenina, aquela que se colocaria vazia de si mesma, renunciaria à sua vontade, para ser que inundada da vontade de Deus apenas. Como ela diz no livro do céu, não quero nada, somente a ti. E Jesus, todo feliz, responde a ela, né? Bravo, bravo, finalmente encontrei alguém que não quer as minhas coisas, mas a mim só. E verdade é que, tendo a Jesus, temos tudo. E essa realidade só será possível quando desapegarmos de nós mesmos. Desapegados de nós mesmos a querer apenas Ele, com Ele nele alcançaremos tudo. Não segundo aqui as nossas expectativas, nossos interesses, mas segundo o querer dele. Então é só a da hora. Nasceu, né, aquela que assim viveria. Como vai dizer no livro do céu, Jesus, a vida de Jesus tem a vida de Nossa Senhora. Mas precisava uma criatura humana, né, viver esse despojamento para que Deus pudesse devolver esse dom da vida na divina vontade às criaturas. Nossa Senhora não serve de base, de certa forma, e Jesus também não. Jesus, sendo quem é Nossa Senhora, precisava de uma criatura que vivesse isso e foi chegada a hora. Essa criatura veio, pequena, querendo prodigalizar, que significa gastar, esbanjar, dar com abundância, arriscar, querendo prodigalizar as suas criaturas. Graças surpreendentes. Não haver mais segredos, que em toda a história do mundo não havia ainda concedido. Quer fazer conhecer os prodígios do Fiat divino, o terceiro Fiat descendo às criaturas. Conhecimento dele, o Fiat da criação, o Fiat da redenção e agora o Fiat da santificação. O que pode operar na criatura e se deixa dominar por ele. E por isso que quer pôr-me à vista de todos como modelo, porque tive a grande honra de formar a minha vida toda de vontade divina. Como disse, fez com Nossa Senhora, mas Nossa Senhora rainha, imaculada, fazendo agora com Luísa. Nenhuma criatura pode falar ou tacar na cara de Deus que Jesus fez, Nossa Senhora fez, mas Jesus é Deus e Nossa Senhora é por graça o que ele é por natureza, então não conta. Mas já da Luísa não. Luísa não tinha estudo. Luísa tinha a primeira série, Luísa, numa cidadezinha. Então ninguém, criatura nenhuma pode falar. E uma vez ele fazendo na criatura, todas as criaturas estão abertas a viver tal verdade, tal situação, tal graça, se assim se disporem. Porque o que ele faz em um, ele pode fazer em todas, é viável para todos. O único obstáculo é aqui, o amor a si mesmo, a obstinação da vontade, o apego. Lamentavelmente, as palavras da serpente que se repetem, não servirei. Esse é o único obstáculo. Como falavam nos primeiros dias, fecha as portas à graça, à vontade humana, fecha as portas aqui a esta vida e a abre a todos os males. Deixa a criatura propensa a todos os males e vícios. É a chave do inferno. E aqui Nossa Senhora vem trazer-nos a consciência, o conhecimento dessa triste condição, para que, unidos a Deus, fundidos a Ele, possamos fechar de uma vez por todas estas portas, a fim de preencher os espaços vazios da nossa alma com o amor de Deus, com a vontade de Deus, porque eis a única coisa que vai entrar nos céus.
o amor de Deus e a sua vontade. Enquanto não estivermos transbordantes desta realidade, não entraremos. E, no entanto, é esse o ofício do purgatório. Transbordar ou inundar as almas do amor de Deus e de sua vontade. Agora deves saber, minha filha, meu filho, que quando fui concebida e pus em festa a divina vontade, que pus em festa a divindade, porque estava ela a corresponder, céu e terra me festejaram e me reconheceram como sua rainha. Pois bem, aqui, como no dia de ontem, desde que Adão subtraiu-se da vontade divina, a divina vontade não caminhou mais sobre a terra, sobre as vestes de uma humanidade, não. Sobre as vestes de uma humanidade, não. Porque Adão subtraiu-se, e só então, em Nossa Senhora, a divina vontade veio a dar esse espaço. Só que aqui ainda não nascida, ela vai dizer: eu fiquei de tal maneira unificada com o meu Criador, que me sentia nos domínios divinos como dona. Eu não sabia o que era separação com o meu Criador. Que eu como dona de tudo e de todos. Assim como Deus é que eu por graça, o que Deus é por natureza. Não sabia o que era separação entre mim e o Criador. Tudo ela fazia com Ele, só se movia por causa dele. E tal qual é o que temos de fazer na divina vontade. Tudo fazer com Ele e sem Ele nada fazer, não se mover. Frente a alguma situação, esperar a resposta de Deus. Nunca agir da própria cabeça, sempre a recorrer a Ele nas pequenas e mais simples coisas. E ao longo do caminho vamos separando o que é a vontade humana nossa e o que é a vontade de Deus. O nosso comprometimento, a nossa constância, a dedicação em estudar esses escritos vai nos preenchendo. E ao mesmo tempo vamos nos esvaziando de nós mesmos, de nossos conhecimentos, de nossas convicções. E aderindo, e deixando ser formado, forjado, imprimido em nós essa vida divina. A nossa vontade vai perdendo forças, secando a lama, ela cai por si só. Ao passo que não mais a alimentamos, não mais damos um sopro de vida a ela. Eu não sabia o que era separação com o meu Criador. Aquele mesmo querer divino que reinava em mim, reinava neles. Nos fazia inseparáveis. E enquanto tudo era sorriso e festa entre eles e eu via que eu não podia confiar em mim se não tivesse uma prova. Eu via que não podia. A divindade quis dar uma prova a ela para ter dela a plena confiança. Ter para com ela a plena confiança. Como ela vai dizer, minha filha, a prova é a bandeira que diz vitória. A prova põe em segurança todos os bens que Deus quer nos dar. A prova madura e dispõe a alma para adquirir grandes conquistas. E também eu vi a necessidade desta prova, porque queria dar ao meu Criador, como correspondência de tantos mares de graças que me tinha dado, um ato de minha fidelidade, que me custasse o sacrifício de toda a minha vida. Queria dar a ela um ato de confiança, um ato de vontade, um único ato de vontade dela, a correspondência à vontade de Deus. De fato, a minha única vontade, viver na sua vontade.
não confio em mim mesmo, mas confio a Ti, né, toda a minha vida. Confio aos Teus desígnios toda a minha vida. Como ela diz, como é belo poder dizer: amaste-me e amei-te. Não é como se dá, né, nas criaturas, que só quer receber de Deus, só recebe, mas não põe, né, da parte dele nada. Nenhuma correspondência, nem malemar uma certa gratidão, um agradecimento ali superficial, mas em ato concreto mesmo, nada. Há momentos de agradecimento, mas de profundo não há uma vida grata, com atos que correspondem, com atos que demonstram concretamente isso. Fato é que em determinadas situações a gente não cede, a gente não permite que Deus toque, e quando Ele toca, revoltamos-nos com Ele. Então não há verdadeiro profundo abandono. Não. Com esta propriedade que Nossa Senhora está dizendo aqui, não. Porque até como ela acabou de dizer, não existia ainda esse conhecimento na Terra. Estava sendo dado o dom da vida na divina vontade aqui. Então mesmo os grandes santos não deram esta satisfação a Deus. Nesse sentido que Nossa Senhora está dizendo, que eu estou dizendo. Havia uma gratidão para com Deus dos verdadeiramente santos, sim. Mas nesta proporção, com esta propriedade divina, aqui não. Então, como ela disse, como é belo poder dizer: amar-te-me e amei-te. Mas sem a prova, isso não pode ser dito, jamais. Então, minha filha, o Fiat Divino me fez conhecer a criação do homem inocente e santo. Também para ele tudo era felicidade. Tinha o domínio sobre toda a criação e todos os elementos eram obedientes às suas indicações, porque em Adão reinava o querer divino. E em virtude dele também ele era inseparável de seu Criador, dos tantos bens que Deus lhe tinha dado. Para ter um ato de fidelidade de Adão, mandou que não se comesse um só fruto dos tantos que havia naquele Éden terreno. Poderia comer tudo, menos aquele, um só fruto. Era essa a prova que Deus queria para confirmar sua inocência, santidade e felicidade. Adão tinha a divina vontade como que ainda por empréstimo, como vai dizer no livro do céu. Após esse teste, que se ele tivesse passado, iria ser dado como dom, de modo a não separar-se mais, a estar aqui por concreto como Nossa Senhora, possuidora, e ter plena confiança, e assim confirmar a vida na divina vontade em Adão. Mas diante do teste ele falhou, ele subtraiu, ele escolheu a vontade dele, ele comeu o fruto. Então aqui, e para lhe dar o direito de comando sobre toda a criação, se ele passa no teste. Mas Adão não foi fiel à prova, e não sendo fiel, Deus não pôde confiar nele, e por isso perdeu o domínio, a inocência, a felicidade. Pode-se dizer que pôs de cabeça para baixo a obra da criação. Tornou-se chacota, de toda a criação, como vai dizer em outro momento. Pôs a criação de cabeça para baixo por isso. Ele que era para ser o cabeça, o representante de Deus, o chefe ali, por assim dizer, se colocou em último, caiu do mais alto grau ao mais baixo ali. Como é dito, um simples vírus de uma gripe hoje está acima do homem.
porque está toda a criação no seu lugar e só o homem é essa nota discordante. Tem esse tom desafinado, que desuniformiza. Está ele à parte, se colocou à parte, separado. Uma tragédia, uma tremenda tragédia que aconteceu. E assim é o que acontece nos dias de hoje. Não é igual alguns, vai criticar Adão, que Adão... Não se dá hoje. O germe de pecado se estendeu a todos. Recusamos a vontade de Deus. Queremos fazer do nosso jeito, queremos na nossa hora. Brigamos com Deus quando Ele tira de nós algum ente querido. Não volta mais à igreja, não vai mais participar. Por quê? Agora escuta, filho meu. Ao conhecer os graves males da vontade humana em Adão e em toda a sua descendência, eu, tua celestial mãe, se bem que recém-concebida, chorei amargamente com lágrimas ardentes sobre o homem caído. E o querer divino, ao me ver chorar, me pediu como prova que lhe cedesse minha vontade humana. O Fiat divino me disse: não te peço um fruto como Adão. Não, mas peço a sua vontade. Você a terá como se não a tivesse, sob o império do meu querer divino, que será vida. E assim se sentirá seguro de fazer o que quiser de você. E assim se sentirá seguro, a divina vontade, de fazer o que quiser de você, porque não terá ela, uma vontade separada, mas a vontade dela será a vontade de Deus. Cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. O Fiat Supremo fez o quarto passo em minha alma, pedindo-me por prova a minha vontade, esperando de mim meu Fiat e a aceitação de tal prova. Então Nossa Senhora teve de dar um Fiat, que culminaria em toda a vida dela. Agora de nós, da parte da criatura, temos que dar continuamente esse Fiat em cada ato, em cada circunstância, voltarmos sempre à divina vontade. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Em tudo, nas pequenas e grandes coisas, em tudo. Como disse, a não querer fazer nada mais da própria cabeça. Vai dizer no livro do céu, o martírio da atenção. Voltar nossos pensamentos, nosso olhar, todos sempre a Ele. Como ele explica, no volume 1, quando dá os primeiros passos na Luísa, que ela não deve afastar os seus olhos dele. Que ele a repreende quando ela se ocupa demasiadamente de coisas humanas. Quando ela está a tecer lá o seu artesanato, lá nos seus tapetes, as coisas dela, e está por acabar a linha. E ela reza para que a linha dê até terminar. Para ela não tenha que sair e ir lá buscar, porque nesse caminho ela encontraria com pessoas e se distrairia. E assim se dá, a linha dá até o término. Não estou dizendo com isso que vamos ficar indiferentes para com as pessoas, que vamos nos trancar dentro de casa e não vamos fazer mais nada. Como uma pessoa me disse, para me viver isso aí eu tenho que ir para um convento e largar, abandonar tudo. Como mencionava ontem, eu tenho que largar minha família e ir morar sozinho. Não é nada disso. Na realidade em que a divina vontade nos encontra, é cumprir a finalidade para o que fomos criados.
segundo a condição em que Deus nos encontrou, onde fomos plantados. É claro que aqui, em uma ocasião, uma vida de pecado, temos que abandonar. Mas do nosso ofício, de uma realidade ali de pai, de mãe, de família, de trabalhador, no emprego, vamos com Deus corrigir as desordens, os excessos, os apegos, as paixões desordenadas. Mas o ofício será feito ainda de forma melhor, porque já não vamos nos dedicar a filho, a esposa, com interesses humanos, pessoais, mas sim por amor a Deus, para a maior glória de Deus. Então, ao invés de nos ausentarmos deste tal posto, nos empenhamos em fazer com um afinco que nos é devido, que nos é pedido. A mãe sendo mãe, o pai, o trabalhador, o estudante, não mais para ter a estima das pessoas, mas para cumprir em nós a vontade de Deus, para ter a estima de Deus. Já no volume 1 vai dizer: convém que agrade uma só pessoa. Já que não podemos agradar a todos e nunca vamos agradar a todos, ocupemos-nos em agradar a Deus. Agradar a Deus aos olhos dele. Não agradar as pessoas aos olhos da criatura. É buscar cumprir e realizar o nosso ofício querido por Deus. Onde muitas das vezes teremos que falar coisas que não soam agradável às pessoas. E nós, na nossa vontade humana, não vou falar nada não, é o silêncio de Maria. Na divina vontade já não existe isso. Assumimos esse ofício divino de tirar o nosso próximo, o nosso irmão, do caminho do precipício. É claro que tem toda uma dinâmica de a pessoa dar abertura para isso, enfim. Ao longo dos estudos vamos discernindo como fazer tudo isso. Mas aqui já não buscamos mais a estima própria das pessoas, mas a verdade é que Deus seja conhecido, amado, buscado. E muitas das vezes estes serão os nossos testes. Muitas das vezes não, será o nosso teste. A renúncia do nosso amor próprio, a renúncia do nosso eu. E assim em diversas situações. Como nesses dias mesmo vai chover de teste sobre nós. O principal teste será a constância aqui nesses 31 dias. Porque se começa tudo, a gente começa com grande ênfase, com grande entusiasmo, mas não podemos, não devemos nunca, jamais nos guiar por esse entusiasmo primeiro. Nunca se guiar por sentimentos, mas segundo a verdade. E assim, o para quê. O real motivo pelo qual estamos fazendo algo. Porque tudo aquilo que tiver, que for para fins humanos, interesses próprios, não perdurará. Porque a nossa vontade é volúvel. Hoje queremos imensamente algo, amanhã, nas primeiras dificuldades e adversidades, a gente já desanima e abandona. Deixa de lado, não vou mexer com isso não, depois outra hora a gente vê, Mas esta vida se fará pela constância. O alimento divino para a divina vontade na nossa alma é aqui, a constância.
né? O apesar de, vou fazer apesar de, né? Doa o quanto doer, eu vou fazer. Eu não estou entendendo, eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou até que entre na minha cabeça, até que funda no meu coração, né? Essas verdades, né? Até que se torne vida em mim essa realidade. E como é dito, a divina vontade é uma vida interior. É você e Deus na Terra. E mais uma vez repito, não é com isso que vai desfazer, desprezar as pessoas ou se julgar melhor do que o outro. Só aí já demonstra que não há a vontade querida de Deus aí. Mas viver essa verdade no seu íntimo, amadurecer bem esse fruto, imprimir, fundir bem na tua alma, é como é dito, o caminho que se deve fazer. Eu vou preencher esses espaços vazios na minha alma com esse divino querer até que se transborde fora. E isso se dá e gole a gole, como rezamos. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Então é trabalhar esse fruto, amadurecê-lo, a fim de que possa servir de alimento aos demais posteriormente. Sobretudo de alimento para o Jesus que quer, né, desenvolver em nós, quer encarnar-se em nós, na nossa humanidade, né, sair afora. E assim, tirar essa mentalidade de que quando nos acontece algo, é coisa do demônio. Não é coisa do demônio, são os testes que Deus nos dá para manifestarmos a Ele o amor que temos por Ele. Né? O quão comprometidos estamos para com os desígnios dele. Né? E o que Ele quer tirar de nós com tudo isso. A nossa correspondência, o nosso esvaziamento. Tirar de nós o que não pertence a Ele. E a isso vamos fazer com total liberdade. Deus não nos violenta em momento algum. Vamos fazer isso com total liberdade e disposição, né, da nossa vontade. Por isso a demora muitas vezes, porque, nossa, como é duro o coração do homem, quão apegado está. Mas quanto mais violência fizermos a nós mesmos, né, em calar, em renunciar esse eu egoísta e que quer ser adorado, que há em nós, né, mais se estenderá em nós essa vida divina, esse querer divino. Como disse lá nos primeiros dias, né, a nossa vontade de ser aniquilada, as nossas paixões, nossas desordens. Portanto, aceitemos os testes e preparemos-nos para ele, a fim de que na menor das cegueiras, porque vem uma cegueira e só vamos perceber depois, né? A vontade humana nos cega da vontade de Deus. A vontade humana, ela é cega frente à vontade de Deus, e por isso o renunciar o seu eu, o nosso eu, o renunciar a nossa visão humana, nossas perspectivas humanas, para abraçarmos aqui, para nos fundirmos a visão divina e ver o divino nas situações e não mais demônios. Empenhemos-nos nesses ensinamentos, em imprimir em nós essas verdades. Segue Nossa Senhora agora. Amanhã te espero de novo sobre meus joelhos para te narrar o sucesso da prova. E como quero que imite a sua mãe, te rogo como mãe que não negue jamais nada a seu Deus, ainda que sejam sacrifícios que durassem toda a tua vida. Luísa ficou na cama por 40 anos. E apesar de tudo, era o paraíso para ela ali. Porque de certa forma era onde ela se encontrava com ele. Ela se colocou naquela situação
para estar à disposição dele, à disposição de Jesus. Então, ou seja, nada mais importava, nada mais lhe interessava senão a ele. E até entenda, aquele foi o ofício que Deus deu a ela. E a cada um de nós, Deus traz um ofício diverso, diferente. Então, é o que eu falava antes. É buscarmos viver na divina vontade, na realidade, na condição de vida que Deus deu a cada um de nós. Somos membros deste corpo místico de Cristo, chamado a ser esse outro Cristo, mas no estado e no lugar que Deus nos plantou. Não queiramos nós buscarmos uma outra realidade, não busquemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Enfim, espera de nós a correspondência e o nosso faça-se. Ou seja, trabalharmos com Ele, agirmos com Ele, unidos, fundidos a Ele. É que queremos nos poupar, como diz, não queremos sofrimento. Mas essa é a prova. Como Nossa Senhora diz, é a bandeira. É a bandeira que diz vitória. É igual lá, né? Em determinada situação que Jesus diz ao pessoal lá: com esta bandeira vencereis. Tem, né, um fato histórico que aconteceu isso, onde Cristo ressuscitado aparece ali com a bandeira, o estandarte da cruz. Né? Vou saber falar aqui agora, mas é isso, é o estandarte da cruz, a prova de amor maior a ti, prova de amor maior a ti que a mim. Eu renuncio esse querer ser Deus e peço que assuma o trono do meu coração, que a sua divina vontade assuma o trono do meu coração, como se deu a Nossa Senhora, e agora com os ensinamentos dela trilharmos esse caminho de vida na prática, não só com palavras bonitas, mas concretamente na nossa vida. E como Nossa Senhora diz num outro momento, fazer a vontade de Deus, ora sim, ora não, é fácil. Mas fazer dessa vontade querida de Deus a vida nossa é um sacrifício contínuo, é o martírio dos martírios. Tem um trecho que vai dizer, Jesus não pode pedir mais nada para a criatura, porque já deu ela tudo para ele. Que não se afastar jamais da prova que Deus quer de você, sua fidelidade, e chamar os desígnios divinos sobre você é o reflexo de suas virtudes, que como tantos pincéis formam na alma a obra-prima do Ser Supremo. É deixarmos sermos moldados por Deus, pela vontade de Deus. É permanecer apesar de. Nos deixarmos liquefazer para que possamos entrar aqui na forma Dei, no ventre de Nossa Senhora, como vai dizer lá no tratado, na santidade das virtudes, e Cristo forjar em nós a forma dele, a imagem dele, imprimir em nós. E para isso precisa tirar toda a impureza, toda a sujeira. O fogo, o ferro, para ser moldado precisa permanecer no fogo. Precisa permanecer no fogo até que o ferro e o fogo se tornem um. Como o Padre Paulo Ricardo já dizia lá naquele curso que ele fez. Então são os primeiros passos para essa iniciação na vida divina. É preciso aqui eu viver esses momentos, princípios básicos, para que a divina vontade vá tomando espaço. Como Nossa Senhora está dizendo aqui, como tantos pincéis que formam da alma a obra-prima do Ser Supremo. Não se afastar jamais da prova que Deus quer
de você sua fidelidade e chamar os desígnios divinos sobre você. É o reflexo de suas virtudes que, como tantos pincéis, formam da alma a obra-prima do Ser Supremo. Pode-se dizer que o teste coloca a matéria nas mãos divinas para cumprir seu trabalho na criatura. E com quem não é fiel à prova, Deus não sabe o que fazer com ele. E não só isso, senão que subverte as obras mais belas de seu Criador. A tragédia está aí, né? Põe a perder as obras mais belas do Criador. Então, conhecidas essas verdades e não a pondo em prática, Jesus abandona essa pessoa. Abandona no sentido de que se a manter ela com os conhecimentos e não fazendo, aquilo que foi dito, quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele que nada tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, se a iniciação desse caminho e vai vivendo de qualquer jeito, ou posso dizer, ou permanece só por interesse, Jesus vai fazendo você perder o gosto, e ir voltar para outra coisa, ir para a santidade humana. Eu vou ficar andando na santidade humana, que dá muito trabalho e tal. Ou seja, ele te deixa e vai atrás de outro que tem à disposição. Não estou dizendo que vai ser condenado ao inferno por isso. Deus não condena ninguém. Até por isso ele deixa. Ele deixa a criatura na liberdade dela. Como disse, não é uma violência, ele não faz uma violência. É você que por livre e espontânea vontade que permanece. Como ele diz na volta horta em determinado momento. Ele diz, não vos obrigo a permanecer, a ficar. Mas ignorantes da verdade eu não os quero. Então é um propósito firme. É uma decidida decisão, uma determinada decisão. E pode-se dizer também que é o teste principal. Se você permanece, você está passando um teste. Se você se ausenta ou diminui o fluxo drasticamente, você falhou no teste. E ao falhar no teste, como diz Nossa Senhora, e com quem não é fiel à prova, ao teste, Deus não sabe o que fazer com ele. E não só isso, senão que subverte as obras mais belas de seu Criador. Então, para que tal pessoa não peque, não ofenda a Deus, ele deixa a liberdade dela e vai atrás de outros que queiram verdadeiramente. É impressionante a parte, essa questão de que Deus não violenta a criatura. O demônio sim faz pressão, e fica ali e mete o pé na porta. Deus não, eis que estou à porta e bato. A quem do lado de dentro ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, eu e meu Pai. Mas é como se mostra na imagem, né? A porta do lado de fora não tem a fechadura. É só aquele que está de dentro que a pode abrir. Que Deus não te violenta. Você é livre e permanecerá por toda a vida livre. E é justamente a essa ilusão de liberdade que nos deixamos escravizar por nossa vontade. Escravos de paixões e vícios. E diante disso, entendendo aqui, a dor do inferno é justamente essa. Foi por minha culpa, minha grande culpa.
Fui eu quem rejeitei, fui eu quem não quis. E assim, terá os graus dos filhos da divina vontade? É falado, tem os graus, a hierarquia dos filhos da divina vontade, bem como também sempre existirá os santos de santidade humana. Que até em outro momento vai falar, é como que, para ilustrar na nossa realidade humana aqui, é como que os governantes de uma cidade e tem também os habitantes. Então, na divina vontade, como Nossa Senhora está dizendo, os reis e rainhas, mas também os súditos desses reis e rainhas, né? Os governantes e bem como também o povo, os habitantes dessa cidade celestial. Está todo o divino representado aqui na nossa condição humana. Então, aquele que mais se doa, aquele que mais busca, aquele que mais trabalha, é aquele o mais rico, aquele mais, como posso dizer, bem-sucedido, tanto aqui na nossa condição aqui humana, material, mas também aqui nessa visão divina. Aquele que mais se abandona, aquele que mais se esvazia, aquele que mais se dedica. Consequentemente, é o que mais realiza atos na divina vontade. Basta olhar a vida de Nossa Senhora. E lembrando aqui também da parábola dos talentos, o investir as moedas. E lembrando também o momento em que diz que a moeda corrente no céu são as cruzes vividas na terra. E o que eu acabei de dizer, o estandarte da cruz, a prova, o sinal que Deus vence em mim, ou seja, que eu nego a minha vontade, que eu renuncio, que eu calo o meu eu, para cumprir, para viver a finalidade a que foi criada, a vontade de Deus. Então, ao invés de ser pesada, viver de forma pesada, né? Viver a divina vontade não é pesada, muito pelo contrário, te faz verdadeiramente livre para voar nas asas de Deus, com as asas de Deus, dominador e possuidor da vida divina. Só em Deus encontramos e temos verdadeira liberdade, somente estando atados a Ele, como já se reza na oração de São José. Sou feliz, e sou feliz vivendo assim, escravo da promessa. São José não viveu a santidade divina, São José viveu a santidade das virtudes. Mas é aqui essa escala que vamos ir fazendo, essa transição de uma santidade humana para uma santidade divina, do imperfeito para o perfeito, e não aqui por méritos ou com méritos humanos, mas todo um trabalho divino na alma. Como Nossa Senhora disse, todo o título que tenho não se dá a mim, não é a mim, graças a mim, mas é obra da divina vontade. Tem um trecho no Livro do Céu que vai dizer: a festa da Imaculada deveria chamar festa da divina vontade. Porque, como a própria Nossa Senhora disse, não sou eu, mas tudo que realiza-se em mim é fruto da divina vontade, é ato da divina vontade. Portanto, de igual forma, nunca que vamos colocar sobre nós, como mérito nosso, alguma coisa. Só Deus é bom. O próprio Jesus disse: só Deus é bom. Por que me chama de bom? Só Deus é bom. E quanto mais nós, tudo de bom realizado em nós é a divina vontade. Então, a Deus toda a honra e toda a glória. A mim, toda a confusão, como Luísa disse. E como, de fato, se esvaziamos-nos de todo do nosso eu, não brota aqui nenhuma raiz de soberba, de orgulho, de superioridade. Pelo contrário,
reconheçamos o nada que somos e o tudo que é Deus e que é Ele realizando em nós e através de nós. E ansiamos assim para que todos alcancem esse conhecimento e vivam essa verdade. E seja feliz de verdade. Né? Continua Nossa Senhora, por isso, minha querida filha, seja atenta. Se você é fiel na prova, tornará mais feliz a sua mamãe. Não me fará estar pensativa. Me dê sua palavra e eu te guiarei, te sustentarei. Aqui, ó, tudo é ela. Somos incapazes por nós mesmos. Em tudo, como a minha filha, a meu filho. Estejamos atentos aos movimentos da nossa vontade e a mortifiquemos e nos mortifiquemos dela. Que como Nossa Senhora teve o conhecimento da sua vontade apenas para sacrificá-la a Deus. Como vai ser dito num outro momento, é como uma chaminha que Nossa Senhora deixou acesa aos pés do trono de Deus. Então aqui também, ó, muito cuidado, até aqui no que eu falei, estejamos atentos à nossa vontade. Não é no sentido de ficar nos prescrutando, nos avaliando, mas é como diz, é deixar aos pés do trono de Deus como essa chaminha de contínua oferta, de contínuo oferecimento da nossa vontade a Ele. Não tomá-la mais em nossas mãos, mas a mantê-la lá, sacrificada, crucificada, crucificada no madeiro da cruz, como contínuo sacrifício de amor ao nosso Criador. Então tenhamos o conhecimento da nossa vontade apenas para sacrificá-la a Deus. A realizarmos continuamente os atos na divina vontade. O fiat. A darmos continuamente esse fiat, esse faça-se em mim segundo a tua palavra, não a minha. Então é como se deu com Nossa Senhora, que o anjo Gabriel veio a ela e disse que o fiat queria vir e que já estava às costas dele. Só esperava o fiat dela. Então é aqui essa fusão, Criador e criatura. E espera que Nossa Senhora, espera Deus, a divina vontade, o nosso fiat. Eis que estou à porta e bato, como Jesus disse, como eu acabei de mencionar ainda há pouco. Então abremos nossos corações, entreguemos a nossa vontade, fiquemos atentos mediante aos testes que estão já às portas e que já esteja até acontecendo. Porque aqui eu comecei a gravar antes os vídeos e no terceiro vídeo eu tive que refazer tudo de novo. Então irá chover de testes esses que são matéria-prima, para oficializar a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, o fazer por Deus, unicamente e exclusivamente por Deus, por amor a Ele, para a maior glória dele, e promover assim então o sorriso divino, a festa no céu, o contentamento divino, ser esse alimento divino, sermos esse fruto divino para alimentar o Jesus divino, sairmos dessa realidade humana, dos pensamentos humanos, e contemplar o belo, o divino em todas as coisas, sobretudo naquelas não tão boas, aquelas que nos amargam tanto, mas nessas mesmas situações empenharmos ainda mais, porque é aí que será calada a nossa vontade, o nosso eu, na contrariedade desse mesmo. É aí que cai a lama do humano e brilha a luz divina, o ouro divino. Amém. Fiat.
A alma, Mãe Santa, conheço bem minhas debilidades. E nesses dias a conhecerei ainda mais, né? Aquilo que estava escondido, oculto, virá à luz. Coisa que eu nem imaginava, vou perceber que fazia errado, que vivia errado, que estava apegado, né? Mas tua bondade materna me infunde tal confiança de tudo e espero de ti. E contigo me sinto seguro, segura. E mais, põe em tuas mãos maternas as mesmas provas que Deus disporá de mim, né? Confio a ti, ó Mãe. Já que, reconhecendo que nada sou, ponho em tuas mãos maternas as mesmas provas que Deus disporá de mim, a fim de que tu me des todas as graças para que eu não arruine os desígnios divinos, né? Eu reconheço o meu nada e confio a ti, Mãe. E a florzinha diária, hoje para me honrar, virá 3 vezes sobre meus joelhos maternos e me trará todas as suas penas, da alma e do corpo. Entregará tudo à sua mãe e eu te abençoarei para infundir nelas a força, a luz, a graça que se requer, né? Que não será posto em teus ombros, eu lhe asseguro, eu reafirmo que não será posto em teus ombros uma carga superior às suas forças. Portanto, confiemos e abandonemo-nos em Deus, aos cuidados de nossa mãe, porque Ele quem dá a prova nos dará também a força para vencê-la, se apoiarmos com toda a sinceridade aos ensinamentos, à verdade, e não olharmos a nós mesmos, a nossa vontade. Não dá voz e vida, não dá voz, vez e vida à nossa vontade, nem a nossa, nem de terceiros. Porque se desabafamos determinadas situações com os outros, vamos, de certa forma, estar dando ouvido à vontade humana do mesmo jeito, né? Se eu vou desabafar com alguém que não está com esses conhecimentos, ela vai vomitar somente o humano sobre mim, né? Ah, fulano, você não tem que estar passando por isso, não. Você não tem que aceitar esse tipo de coisa, não, né? Vai lá e mete o pé no balde. É a voz da serpente, da mesma forma, é a voz do humano. Busque refúgio, o amparo, consolação aqui nas verdades, né? No seio de Nossa Senhora, nas mãos dela. Luísa, nas suas aflições, que muitas vezes ela relata ânsias de morte, mas que não morria, ela só buscava alívio em Jesus. Ou seja, acontecia o que acontecia, viesse o que viesse, por mais que ela se debatesse, ela não saía da obediência. Ela brigava, ela reclamava, ela fazia, mas não saía do fluxo, não saía da ordem. Até isso, que Nossa Senhora nos ajude a permanecer apesar de, né? E venha o que vier, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Assim sendo, venha o que vier, serás ocasião de maior glória a Deus. E morte do meu eu, e aniquilamento do meu eu. Luísa, quando tinha situações tão assim, ela se alegrava, porque pensava ela, né, que já iria morrer. Nossa, agora finalmente vou poder voar ao céu, sair dessa prisão do corpo.
Então aqui, ó, a alma só anseia por Deus, só quer a Deus, só quer estar fundido, encontrado nele. Como São Paulo disse, né? Um vislumbre aqui da divina vontade. Tenho em conta de esterco tudo para ganhar Cristo e ser encontrado por Ele. E a jaculatória. Mãe Celestial, toma-me em teus braços e escreve em meu coração: Fiat, Fiat, Fiat. Essa jaculatória é a florzinha diária. Uma coisa para tê-la sempre diante dos meus olhos. Teve um ano que eu coloquei ela como papel de parede no meu celular e trocava todos os dias, né, para assim estar lendo e refletindo a todo momento sobre a lição do dia. Então a jaculatória e aqui a florzinha diária. Hoje, para me honrar 3 vezes, virá sobre meus joelhos maternos e me trará todas as suas penas, da alma e do corpo. Entregará tudo à sua mãe e eu te abençoarei para infundir nelas a força, a luz, a graça que se requer. Então, não hesitemos em ir aos joelhos de Nossa Senhora, saibamos da nossa miséria e ela também sabe e por isso nos chama a ela. Não busque alívio em outros lugares, em outras coisas. Nos refugiemos no colo de nossa mãe. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus nos abençoe e nos guarde.